Deixa eu ver se a igreja lembra dessa aqui. Essa daqui era a época do pastor Leandro, hein? O homem de branco, ele está passeando no meio. Alguns lembram. Eu estou sentindo, ele está operando. Mas é grande o amor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé que ele está enxugando Pastora Cléa lembra. todas as lágrimas. O homem de branco, E a marca da cruz não é outro, é Jesus. a pastora Cléa ministrava agora há pouco e dizia assim, que se você pudesse estar aqui em cima para sentir o que está acontecendo, o homem de branco está aqui no meio de nós. O Espírito Santo, o prometido das nações. E nós cremos que Ele vai operar neste lugar. Aliás, Ele já está operando. Quem crê nisso? Glória a Deus, que igreja sintonizada com o amor de Cristo. Amados, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Se os irmãos puderem acompanhar essa leitura, ainda com as luzes acesas, e logo após apagaremos as luzes, para que ele brilhe. Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 até 52. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículos 45 ao 52. Mateus está entre Gênesis e Apocalipse, muito fácil de achar, não é isso, irmão? E nós vamos fazer essa leitura. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: então profundas trevas caíram por sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde naquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Dê um glória a Deus. Aleluia. Nosso pastor já orou pela palavra, já orou pela minha vida, e eu peço a Deus que Ele use a minha vida como um canal sobre a tua. Meu irmão Gilson, pode apagar a luz. Eu queria que você falasse para o teu irmão o tema da mensagem dessa noite. Diga assim para ele: irmão, diga com mais autoridade: irmão, o tema da mensagem hoje é sobre o sofrimento de Cristo. Aí diz assim para ele: presta atenção, sobre as 5 vidas mudadas por Jesus e as 7 frases que mudaram a história da humanidade. Glória a Deus. Nós estamos, meus amados irmãos, eu sou meio prematuro, nos aproximando do período da celebração da Páscoa. Não sei se vocês sabem, mas já estamos no último dia do mês de fevereiro. Amanhã já é março. O ano está passando
muito rápido. O tempo está mais acelerado. Esses dias eu estava vendo uma matéria que a Terra nunca girou tão rápido como nesse ano. E na medida em que o tempo vai passando, que o ponteiro do relógio vira de meia-noite para meia-noite e 1, significa que está mais perto de Jesus chegar. Um dia que acaba aqui é um dia a menos para ver o nosso Jesus. Está chegando o momento de encontrar com o nosso Deus. Está chegando esse período da Páscoa. A Páscoa nada mais é do que a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Só não é para o judeu, que ainda celebra a Páscoa como uma tradição da saída do povo de Israel, do cativeiro do Egito para a terra prometida. E esse sacrifício de Cristo, a entrega voluntária de Cristo, sempre teve no plano do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não tinha um plano B que foi ativado depois da queda do homem. O plano A sempre foi Jesus. Eu vou repetir para você. O plano A sobre a tua vida sempre foi Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa, não existe um atalho. O único caminho possível é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a única alternativa. Mas o homem pecou, a humanidade toda pecou, porque em Adão todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Só que o mesmo Deus que não perde o controle de nenhuma situação, chama Jesus, o Filho amado, o prometido das ações, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o filho de Davi, diz: vai lá, é tua vez de reestabelecer a intimidade que eu tinha com o homem lá no Éden. Todo dia, na viração do dia, no momento do final da tarde para o início da noite, Deus aparecia para Adão para conversar com ele. Essa intimidade foi quebrada, e agora, através de Jesus, o segundo Adão, eu não preciso mais encontrar Deus apenas num momento exato do dia. Basta eu ajoelhar, basta eu fechar meus olhos, basta eu proferir a palavra de 1 da manhã, 2 da manhã, 5 da tarde, meio-dia, a hora que for, Ele está nesse momento conosco. Não existe mais viração do dia para aqueles que foram lavados por Jesus, porque toda hora é hora de falar com Jesus. Fala para quem está do teu lado: toda hora é hora para conversar com o teu Pai. Aí você glorifica ao Senhor. Você percebeu que Ele acabou com até uma religiosidade de Adão? Imagina a expectativa no coração de Adão, é agora. Só que em nossos corações agora, a expectativa é para um momento em que nós veremos Ele face a face. Mas aqui eu já tenho Ele. Aqui e agora, limitado do jeito que sou, pecador do jeito que sou, Ele já está disponível a todo momento. A humanidade foi destituída da glória de Deus, e Jesus entra em cena como aquele que vai reestabelecer a intimidade entre Deus e o homem. E se nós fôssemos resumir a palavra de Deus em uma única palavra, eu a resumiria em amor. E se nós fôssemos resumir a palavra de Deus em um único versículo, eu diria João 3,16. E a igreja vai dizer junto comigo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, diga mais forte, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eis o resumo da palavra do Senhor. Nosso Deus é amor e Ele entregou o seu único Filho por cada um de nós. Só que essa entrega, ela veio juntamente com uma série de lições, que é o que a gente vai entender nessa noite. Uma série de renúncias da parte do nosso Deus. Em Filipenses, no capítulo de número 2, talvez a leitura áurea da minha vida, Deus, através do apóstolo Paulo, fala que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele renunciou o reinado para viver, para nascer numa manjedoura, para viver uma vida como um pobre, para viver no meio de uma população extremamente humilde, para morrer uma morte que não era a morte dele, a morte que era nossa. E aqui ele já traz uma série de lições. A humildade do Senhor é a maior lição que Ele nos deixou. O serviço do Senhor é a maior lição que Ele nos deixou. E Jesus, na plenitude da vida, aos 33 anos de idade, e você conhece bem essa história, chegou o momento dele se entregar. Quem aqui tem 33 anos? Levante sua mão. Uma irmã apenas? 2 irmãs. Quem aqui tem mais de 33 anos? Só um pouquinho, né, pastor? Quem aqui tem menos de 33 anos? Uau, pastor Bruno é jovem. Que surpresa para os irmãos. A barba envelhece. A realidade é essa. Você conseguiria, na sua vida, na plenitude da juventude, porque uma pessoa de 33 anos é jovem, poderia viver muito mais, dizer assim, não, o momento exato é agora. Se Jesus quisesse, ele morreria com 40 anos, sim ou não, igreja? Se ele quisesse, ele morreria com 50 anos, sim ou não, igreja? Poderia viver muito mais, deixar para ser sacrificado quando tivesse 80 anos, mas não, no momento certo, no momento exato, porque quem sabe o momento exato é Ele. Ele entra em favor dos seus filhos e diz, eu abro mão do restante da minha vida, para que meus filhos tenham vida. Vou repetir para você, eu abro mão de viver até os 40, eu abro mão de viver até os 50, tem muita coisa que eu ainda poderia fazer, tem muito milagre que eu ainda poderia operar, mas eu abro mão de tudo isso, para que eles tenham vida. Que lição de renúncia, que lição de abrir mão. Fala para o irmão que está ao teu lado, abra mão, diga com mais autoridade, abra mão das tuas vontades e viva a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e ela é agradável. 3 características da vontade de Deus. Aí Jesus diz, eu abro mão para viver a vontade que é boa, porque vai ser bom para os meus filhos. Eu abro mão para viver a vontade que é agradável, porque está desagradável para eles. Eu quero que se torne mais agradável. Eu vivo tua vontade. Eu abro mão para viver a tua vontade que é perfeita, porque eu quero que eles vejam face a face aquilo que é perfeito. Aí começa o momento do sofrimento de Jesus. Jesus tinha comido pela última vez com seus discípulos. A palavra de Deus diz que ele cantou um hino e retirou-se para um lugar chamado Getsemane, um jardim onde ele costumava orar. E nesse jardim, Jesus foi possuído de uma grande angústia. A angústia era tão grande que o seu corpo começou a suar. Suar o que, igreja? Sangue.
Esse processo é chamado de hematriose. É um processo extremamente raro, porém possível. Jesus começou a sofrer a angústia do momento em que ele iria se entregar pela humanidade. Foi um momento tão difícil para Jesus, que ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade. Mais uma vez, renúncia. Que seja feita a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Naquele momento em que Jesus ainda orava, o silêncio da oração é rompido por aqueles soldados acompanhados de sacerdotes e acompanhados por aquele que traiu Jesus, Judas. E no meio daquela situação, os discípulos fogem, Jesus fica só, um discípulo fica, pega uma espada e corta a orelha de um aprendiz de sacerdote. E é sobre esse primeiro homem que eu quero falar. Lembra que o tema é sobre 5 vidas? O nome desse homem era Malco. Malco era aprendiz de sacerdote. Não sei se você sabe, mas para ser sacerdote em Israel, o corpo da pessoa precisa ser perfeito. Não pode haver mutilação. Um braço direito tem que ser do mesmo tamanho do esquerdo. A perna esquerda tem que ser do mesmo tamanho da direita. Ele tem que ter a perfeição. Ele pode até não ser bonito, mas as medidas têm que ser perfeitas. Aí vem Pedro, corta a orelha. Pedro não foi para cortar a orelha dele não, viu? Pedro foi para dar na jugular, para cortar o pescoço daquele homem. Jesus observa a vida daquele rapaz que tinha um monte de sonhos, que tinha um monte de projeto. Entende o coração daquele homem e diz assim: ali vai um ministro do Senhor. Eu não posso deixar que ele pare de viver o sonho que eu planejei para ele. Eu sou o Deus. Pega a orelha de Malco, coloca no lugar que devolve ministério. O teu Deus é o Deus que nessa noite devolve teu ministério. O teu Deus é o Deus que restabelece a função e o serviço para qual você foi designado para fazer. Ele é um Deus que coloca tudo de volta no lugar. Quem acha aqui que algo na sua vida está fora do lugar, Ele coloca a orelha de volta no lugar nessa noite. E quando Jesus restabelece o ministério, meu amado, o ministério passa a ser firmado no altar do Senhor. Ele não mais poderá ser cortado, ele não mais poderá ser tolhido, ele não mais poderá ser decepado, porque quem colocou no lugar foi Deus. Quem tem ministério aqui, levante sua mão. Mas não levante com medo não, levante sua mão. Quem tem ministério aqui? Se há algum ministério nessa noite, Deus, eu quero te rogar que ele seja colocado de volta no lugar. Aleluias. Fala para quem está do teu lado, nessa noite, você é Malco. Deus, diga para ele: Deus, coloca tudo no seu devido lugar. Dê um glória a Deus, amado. Aleluias. Deus coloca tudo no lugar de novo. Quem já sentiu dor aqui? Rapaz, só eu? Quem já sentiu dor aqui? Eu estou com uma dor no pé, uma doença chamada fascite plantar. Pessoal, não sei nem o que é isso. A inflamação na sola do pé. Mas eu estou de pé. Nenhuma dor te impediu de você chegar aqui hoje. E o teu Deus te diz essa noite, sabe o quê?
eu conheço a tua dor, porque eu passei por dores. Vamos ver as dores que Jesus passou? Jesus passou pela dor da traição. Quem já foi traído? Não precisa responder, eu já fui. Não pela minha esposa é uma benção. Eu tinha um relacionamento, fui traído. Mas às vezes não é no relacionamento, é no trabalho, sim ou não? Às vezes é em casa, com a família, é um amigo. Quem foi traído aqui, saiba que o teu Deus sabe o que é sofrer a dor de uma traição. E Ele diz, eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você está passando, porque eu sei o que é ser traído por uma pessoa que eu chamei de discípulo. Jesus confiava tanto em Judas, que Judas era o tesoureiro da turma. A tua dor é negação? Quem já foi negado por alguém aqui? Eu não conheço esse fulano, não. Eu já fui, viu? Por uma namorada também. Essas minhas namoradas eram umas bênçãos, viu, meu irmão? Ainda bem que eu fui para aquele culto desencalhado, porque o negócio estava sério, pastor. Tu é namorada daquele menino? É? Não. Rapaz, é muito humilhante. É humilhante ou não é, igreja? É muito humilhante. Aí Jesus fala no meu coração, a dor é negação, eu sei o que é ser negado. Pedro, que andou comigo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, me negou 3 vezes. Ele entende a tua dor. A dor é abandono. Quem já foi abandonado aqui? Meu irmão, já fui abandonado também. E se eu disser a você que é por uma namorada, foi também. Você sabe o que é ser abandonado no meio do shopping? Pela boizinha? E você tomar um sorvete só. Não tem nada pior do que tomar um sorvete sozinho. É o que, irmão? Meu Deus do céu. Aí Jesus diz, a dor é essa, eu sei o que é ser abandonado, porque todo mundo que andava comigo me abandonou. Eu fiquei só. Ele entende a tua dor. Que dor é que você está passando? É a dor da rejeição, é? Jesus entrou dias antes, aclamado pela multidão, na estrada em Jerusalém. Hosana nas alturas ao nosso Deus. E daqui a pouco, as mesmas pessoas que diziam aleluias, Hosana nas alturas, que viveram os milagres, começaram a rejeitar Jesus. Qual é a dor que você está enfrentando? É a dor da injustiça? Quem já sofreu uma injustiça aqui? Levante sua mão. Não foi de uma namorada, mas eu já sofri uma injustiça muito grande. Levar uma culpa que não era minha. Aí Jesus diz, eu levei a culpa de todos os meus filhos. Eu sei o que é passar por uma dor. Qual é a dor? É a dor da humilhação, é? Quem já foi humilhado aqui? Meu irmão, humilhação é que nem consórcio. Um dia você é contemplado. É assim. Se você ainda não foi contemplado, provavelmente vai chegar esse dia. Mas se eu for humilhado, é para ser exaltado. Aí Jesus diz, é essa tua dor? Eu sei o que é isso, porque eu fui humilhado, levei cuspida na cara. Tem coisa mais humilhante do que levar uma cuspida? Responda para mim, igreja, tem? Não tem, é humilhante. Jogador de futebol que está jogando ali, quer fazer o outro, provavelmente Zidane foi algo nesse sentido aí. Ou falar da mãe dele, porque o equivalente de cuspir é falar da mãe. É ou não é? Aí Zidane, deu uma cabeçada no outro lá. Ninguém aguenta uma humilhação dessa. Aí Jesus diz, é essa tua dor, é? Eu sei o que é isso, porque eu fui humilhado. Fala para quem está do teu lado, o Senhor, Ele entende e conhece
todas as tuas dores. Porque ele sofreu dores, amado. Ele sofreu tudo que alguém podia sofrer e mais um pouco. Ninguém sofreu como nosso Deus. E às vezes o crente, que só teve o seu calo apertado, está dizendo que nem aquele personagem: ó céus, ó vida. Não sabe o que de fato é uma humilhação, não sabe o que de fato é uma injustiça, não sabe o que de fato é ser rejeitado. O nosso Deus sabe o que é tudo isso. E por isso mesmo que você passe por esse problema, Ele te pega pela mão, cuida de você e passa por cada uma das dores juntamente com você. Ele não prometeu uma viagem tranquila. Entenda isso. Ele prometeu uma chegada segura. Você pode dizer para quem está ao teu lado: o Senhor não prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada segura. Tua chegada vai ser segura. A viagem pode até ser conturbada, ter rejeição, negação, humilhação, o que for, mas a chegada vai ser segura. E sabe quem está do outro lado te esperando? O homem de branco. É ele quem está te esperando do outro lado. E sabe onde ele está também nesse exato momento? Aqui conosco. Eu vou adiantar. Jesus é levado para ser condenado. E ali ele sofre uma dor que é a dor física. 39 chibatadas nas costas, com chicotes onde as pontas eram de ossos de animais, que dilaceraram o tórax e o abdômen inteiro de Jesus. As costas de Jesus ficaram em carne viva. Jesus agora é colocado diante de uma multidão e é perguntado à multidão: quem vocês querem que seja solto? Jesus, dito o Nazareno, ou Barrabás? Barrabás, um rebelde, um ladrão, um bandido de alta periculosidade. E a multidão começa a dizer: nós queremos que solte Barrabás. Nós queremos que solte Barrabás. Só que ao incitar isso, não sabiam que sobre a vida de Barrabás estava sendo rasgada a cédula da morte naquele momento. Jesus se colocou no lugar de Barrabás. Não foi a força da voz de ninguém que colocou Jesus no lugar de Barrabás. Foi o próprio Jesus que se colocou naquele lugar. Sabe quem era Barrabás? Olha para quem está do teu lado. Era eu e você. Diga assim para o teu irmão: Barrabás era eu e você. Aí você diz: eu não sou ladrão, eu não sou bandido, mas tu é uma flor que se cheira, que é boa só, né? Tu é bonzinho que é arretado. Só a minha esposa sabe o calo que ela tem que suportar, meu irmão. O bafo de manhã cedo. Eita, a namorada não deixou por causa disso não, viu? Pelo amor de Deus. Só ela sabe os meus efeitos. Mas além dela, Jesus sabe muito mais. Ainda assim, ele disse: pode ser rebelde, pode ser ladrão, pode ser o que for, eu me ponho no lugar dele. Diga para quem está do teu lado: ele se colocou no teu lugar. Dê um glória a Deus. Aleluias. A segunda pessoa é Barrabás. Com Malco nós aprendemos que Deus é aquele que coloca ministério de volta no lugar. Com Barrabás nós aprendemos que Jesus é o Deus que tem misericórdia.
As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Você está acordado agora, meu amado? Deixa eu te falar, foi a misericórdia de Deus. Não foi outra coisa. Você acha que é porque o seu pulmão é mais bonito, é? O seu pulmão é mais limpo? Não. É porque Ele quis derramar misericórdia. E se você está de pé, é porque ainda há propósito para ser cumprido aqui nessa terra. Porque no dia que não tiver mais propósito, Ele diz: vinde bendito do meu Pai. Eu estou doido para ouvir isso do meu Deus. Pode ser antes dos 33, pode ser depois. Mas não importa quando Ele disser. Quando Ele disser, eu vou correndo para abraçá-lo e dizer: eu vou. Vinde bendita do meu Pai, eu respondo do outro lado: eu vou é agora. Vou é agora. E vai chegar esse momento para cada um de nós. Mais uma vez, eu acho que os irmãos acham que eu prego apologia à morte aqui, né? Não, viu, meu irmão? É para estar cortando os pulsos, tomando remédio. Para morrer não, viu? Você vai viver muito, diga amém. Você vai viver muito, amém? Glória a Deus. Mas no momento que Ele te chamar, você não vai mais viver muito, você vai viver eternamente. Acabou-se. Jesus é condenado. Colocam Jesus para carregar uma cruz pesada. Os historiadores tentam até hoje dizer qual era o peso da cruz, porque aquela era uma morte muito comum entre os romanos. Alguns dizem que a cruz, Jesus não carregou a cruz inteira. Jesus carregou apenas a trave horizontal. E ela pesava aproximadamente 40 quilos. Mas para mim não importa se era 40, se era 20, se era 60. A certeza que eu tenho é que Ele estava carregando os meus pecados. A certeza que eu tenho é que Ele estava carregando o peso dos pecados inteiros, da humanidade toda. E não tem peso maior do que esse. A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. Porque no momento da crucificação, os pregos precisaram ser colocados. E a cruz tinha uns buraquinhos para colocar no lugar certo. Precisaram deslocar os ombros de Jesus, para que ele alcançasse o lugar do buraco certo. E Barrabás provavelmente era maior do que Jesus. No meio do caminho para carregar a cruz, do palácio de Pilatos até o monte da caveira, do Gólgota, eram 700 metros. Um terreno íngreme, um terreno extremamente acidentado, um terreno com angulação terrível, especialmente para quem acabou de levar tantas chicotadas e para quem está carregando uma cruz. Era tão difícil que Jesus caiu. E naquele momento surge o terceiro personagem, Simão, Cirineu. Simão, vindo da cidade de Cirene, que tinha ido unicamente para a Judeia para celebrar a Páscoa. Mas ele que estava indo para imolar um cordeiro, viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo imolado. Você está entendendo isso? O propósito de Deus. Aquele homem estava indo celebrar a Páscoa, mas ele foi chamado para carregar a cruz juntamente com Jesus. E o que eu aprendo com isso é que se com Malco, o nosso Deus é um Deus de ministérios, se com Barrabás, o nosso Deus é um Deus de misericórdias, com Simão, o nosso Deus é um Deus que conta com a nossa ajuda. Diga para quem está do teu lado: Deus quer contar contigo. Aí pergunta assim para ele: Ele pode contar contigo? Responde aí para ele. Responde para o teu irmão se ele pode contar contigo ou não. Deus quer contar contigo. A gente canta uma canção aqui que diz isso:
Eu estou contando contigo. Deus está contando com a gente. Você está achando que vai chegar um anjo do céu anunciando o evangelho? É você que tem que anunciar. É você que tem que colaborar. Você é cooperador na morte de Cristo. Diga comigo, a primeira vida era Malco. A segunda vida, diga comigo, irmão, a segunda vida era Barrabás. A terceira vida era Simão. No caminhar, e antes do caminhar, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente aquela coroa era da árvore de acácia. Espinhos de 2 a 8 centímetros. Perfuraram a cabeça de Jesus. Se você chegar em sua casa e com sua mão tentar apertar a sua cabeça, vai doer. Você sabe que é um espinho de 8 centímetros entrando na sua cabeça? Foi essa a dor que ele carregou por mim e por você. Que duro, né, irmão? A gente está valorizando esse sacrifício. Tu acha que foi um espinho só, é? Foi uma coroa inteira. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre espinhos, rapidinho. Você sabia que quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou espinho? Eita Jesus, foi mesmo? Foi. Deus me falou isso ontem, quando o Neto estava pregando aqui. Deixa eu achar aqui, viu? O homem caiu. Não existiam espinhos. Só que depois da queda do homem, em Gênesis do capítulo 3, versículo 18, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer as plantas do campo. Os espinhos só apareceram depois que o pecado apareceu. Aí Jesus diz, é consequência do pecado, eu levo sobre a minha cabeça. Vou repetir para você. É consequência do que está errado, eu levo sobre mim. Pego e tomo para mim, para que você não sinta essa dor. A natureza geme pela volta de Jesus, meu amado. A natureza era maravilhosa antes da queda. Mas isso é um tema de uma outra pregação. Os pregos foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus. Aproximadamente 12 centímetros. Eita, eu fiz um negócio maior, né? Fiz quase uma régua. 12 centímetros é um celular desse, quase aqui assim. Meu Deus do céu. Dos pulsos, dos pés. E Jesus foi pendurado no madeiro. Você sabia que até depois de morto, vieram catucar Jesus? Um soldado pegou uma lança e enfiou no tórax de Jesus. Depois de morto. Foi esse o sacrifício do teu Deus por mim e por você. Não foi pequeno não, meu irmão. Não poderíamos fazer esse sacrifício. A cruz era nossa, mas Ele tomou para si. Na cruz aparece o quarto personagem. De um lado estava um ladrão que dizia, olha, se tu és Deus, desce dessa cruz e mostra que és Deus. Do outro lado tinha um outro rapaz, igualmente ladrão, chamado Dimas, e que começa a dizer, olha, ele não tem culpa de nada. Nós somos culpados. Nós de fato somos ladrões e merecemos estar aqui. Ele não tem culpa de nada. Olha para Jesus e faz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e devolve dizendo, olha, eu te digo hoje, estou te dizendo que hoje ainda
estarás comigo no paraíso. Se com Malco ele é o Deus de ministérios, com Barrabás ele é o Deus de misericórdia, com Simão ele é o Deus que conta comigo e com você, através da vida de Dimas, ele é o Deus que salva em qualquer situação. Você pode dizer comigo, Deus salva em qualquer situação. Deixa eu dizer uma coisa agora que Deus está pedindo para eu falar. Tem parente nosso que só vai ser salvo no leito do último suspiro. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Minha avó foi salva assim. Você deveria ter glorificado ao Senhor. Que a Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Minha avó foi salva no último suspiro, com Covid, servindo ao Padre Cícero por mais de 40 anos. Mas o último suspiro ela disse: eu quero Jesus. Todo tempo é tempo para Ele salvar. E se você acha que não tem jeito, Ele dá jeito. Malco, Barrabás, Simão, Dimas. Falta uma pessoa. Diga para o irmão que está ao teu lado: falta alguém. Falta alguém. Jesus na cruz, com o maior esforço que podia ter, começa a falar 7 frases que mudaram a história da humanidade. E as 2 últimas, ele revela quem é a 5ª pessoa. A primeira frase ele diz, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho total conhecimento, ciência do que eu estou fazendo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Entregando-se por mim e por você. Diga assim comigo: Jesus sabe o que está fazendo. Agora você vai falar para o irmão que está ao teu lado: Jesus sabe o que está fazendo. Diz a ele: acalma o teu coração. Ele sabe o que ele está fazendo, meu irmão. A segunda frase: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É justamente o 4º personagem. Depois da morte, segue-se o juízo. Aquele homem, eu vou dar um abraço naquele homem, em Dimas. Eu vou dar um abraço em João apóstolo. Eu vou dar um abraço em Paulo. Mas eu vou dar um abraço em você, Wagner. Eu vou dar um abraço em você, Débora. Eu vou dar um abraço em você, pastora. A gente vai para lá, meu irmão. Porque Ele é um Deus que derrama perdão. João 19:26-27. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Nossos irmãos católicos dizem que essa é uma alegoria de que Maria é a nossa mãe. Não é. Minha mãe é a Ilza. Com esse nome estranho mesmo. Sua mãe é sua mãe. A mãe de Rodrigo é Gorete. Acabou-se. Mas o que Jesus estava dizendo era: olha, vocês viveram comigo esse tempo todo, e eu sei que está doendo porque eu estou morrendo, mas você não vai ficar só. Você pode contar com quem está do teu lado. Conte com quem está do teu lado. E lembre-se que além de contar com quem está do teu lado, eu prometi mandar um outro Consolador. O Espírito Santo não vos deixará sós. Diga para quem está do teu lado: você não está só. Conte comigo. Diga para ele: conte comigo. Jesus está dizendo isso. Igreja é para contar um com os outros. Que história é essa de virar as costas para o irmão? Que história é essa de recolher a mão?
Eu te dou a mão para te levantar e eu não vou cair junto. A gente vai ficar de pé. A quarta frase é a leitura que fizemos hoje. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Durante muito tempo eu tentei entender porque Deus desamparou Jesus. E a palavra é clara, Ele desamparou Jesus. Deus não suportou olhar o seu filho amado virar pecado. Deus não aguentou Jesus tomando todas as dores. Jesus naquele momento virou maldição por mim e por você. Ele virou as costas para Jesus, para que ele jamais pudesse virar as costas para mim e para você. Você entendeu isso? Ele precisou virar as costas para Jesus, para dizer para você, Cleiton, eu não viro as costas, porque toda a maldição já foi lançada sobre Jesus. Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Estou terminando, meu irmão. A quinta frase, Jesus diz: eu tenho sede. Estou com sede, para provar que ele era humano. E ao invés de oferecerem água para Jesus, ofereceram vinagre. Quem já levou uma queda aqui e a mãe botou vinagre com sal? Eu já levei várias. E o que é que acontece? Aquilo ali estanca na hora. O que é que o diabo queria? É que o sacrifício de Jesus não fosse total, que Jesus estivesse adormecido pelo vinagre. Mas Jesus faz: eu não vou tomar isso aí, porque o sacrifício tem que ser inteiro. Ele se entregou todo por você. Ele não tomou anestesia por você, não. E nas duas últimas frases, ele revela quem é a quinta pessoa. Tinha Malco, Barrabás, Simão, Dimas. Na quinta, na sexta e na sétima frase, ele diz quem é a quinta pessoa. A sexta frase é: está consumado. Está dizendo: está pago. A sétima frase é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe quem é a quinta pessoa? Diga para quem está do teu lado: é você. Diga para quem está do teu lado: a quinta pessoa é você. Fica de pé comigo nessa noite, amado. A quinta pessoa é você. Jesus morreu por Malco, por Barrabás, por Simão, por Dimas, mas ele morreu por você, meu irmão. Ele morreu por cada um de vocês aqui. Ele disse: está pago, está consumado. A cédula foi rasgada, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora eu não preciso mais me encontrar com meu filho na viração do dia. Eu me encontro com meu filho a hora que eu quiser, porque o véu se rasgou. E Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, nos dando a maior lição. O que a gente tem, o que a gente é, a gente deve entregar para Jesus. Nessa noite, amados, é uma noite de pessoas entregarem o seu espírito a Jesus. Quem já entregou o seu espírito a Jesus aqui? Dê glória a Deus. Mas Deus não quer só o teu espírito, Deus quer o teu corpo, Deus quer a tua alma, Deus quer o teu tempo, Deus quer o teu tudo.
Ele se entregou por você, meu irmão. Cada dor, cada flagelo, cada espinho, cada prego, cada centímetro daquela longa jornada, cada sangue derramado, foi por você, meu irmão. Que nessa noite você possa fazer a sua entrega a Jesus. Muitos aqui, Senhor, já se entregaram a Ti, Pai. Muitos aqui já entregaram totalmente a sua vida, o seu corpo, sua alma, o seu espírito em Tuas mãos, Pai. Mas essa noite eu te rogo sobre a vida daqueles que tomaram para si de volta, que não conseguiram continuar na jornada. Eu te rogo por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Eu te rogo, a Deus, por aqueles que nunca te aceitaram, Pai. Eu te rogo, Pai, para que eles possam fazer a sua entrega, porque Tu entregaste o Teu melhor para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu estás com o Teu povo. E eu te agradeço, Pai, porque eu creio que Tu ouves cada um dos Teus filhos. Ouça nessa noite, Pai, a entrega do coração dos Teus filhos em forma de louvor, Pai.